Prezado senhor presidente, senhoras e senhores, nossas negociações ocorreram em uma atmosfera construtiva e de respeito mútuo, foram bastante detalhadas e úteis. Gostaria mais uma vez de agradecer ao meu colega americano pelo convite para vir ao Alasca. Afinal, nossos países, embora separados por oceanos, na verdade são vizinhos próximos. E eu, quando nos encontramos, assim que saímos dos aviões, disse: "Boa tarde, caro vizinho. É um grande prazer vê-lo com saúde e bem vivo." E, na minha opinião, isso soa muito como de vizinho para vizinho, de forma amigável. Somos separados apenas pelo Estreito de Bering, e mesmo assim há duas ilhas ali. Entre a ilha russa e a americana há apenas 4 quilômetros. Somos vizinhos próximos. Isso é um fato. Também é importante que uma parte significativa da história comum entre a Rússia e os União esteja ligada ao Alasca, com muitos acontecimentos positivos. Assim, até hoje se preserva aqui um enorme patrimônio cultural da época da América Russa. Igrejas ortodoxas, muitas delas, mais de 700 nomes geográficos de origem russa. Durante a Segunda Guerra Mundial, foi justamente no Alasca que começou a lendária rota aérea para o fornecimento de aviões de combate e outros equipamentos pelo Acordo de Lend-Lease. Era uma rota perigosa e difícil, sobre vastas extensões geladas. Mas pilotos e especialistas dos dois países faziam de tudo para aproximar a vitória. Arriscavam-se, davam suas vidas pela vitória comum. Acabei de estar na cidade de Magadan, na Rússia. Lá há um monumento dedicado aos pilotos russos e americanos. E no monumento estão hasteadas as bandeiras russa e americana. Sei que aqui também há um monumento igual. No cemitério militar, a poucos quilômetros daqui, estão enterrados pilotos soviéticos que morreram cumprindo aquela missão heróica. Agradecemos às autoridades e aos cidadãos americanos pelo cuidado com a memória deles. Isso é digno e nobre. Sempre lembraremos de outros exemplos históricos em que nossos países juntos derrotaram inimigos comuns em espírito de camaradagem e aliança, prestando ajuda e apoio mútuos. Estou certo de que esse legado nos ajudará a restaurar e construir relações mutuamente benéficas e igualitárias em uma nova etapa, mesmo nas condições mais difíceis. Como se sabe, os encontros de alto nível entre a Rússia e os Estados Unidos não eram realizadas há mais de 4 anos. Esse é um período muito longo. O período passado foi muito difícil para as relações bilaterais e, para sermos francos, elas caíram ao ponto mais baixo desde a Guerra Fria. E isso não beneficia nem nossos países, nem o mundo como um todo. É evidente que mais cedo ou mais tarde era preciso corrigir a situação, passando da confrontação ao diálogo. E, nesse sentido, o encontro pessoal entre os líderes dos dois países realmente se tornou necessário. Claro, desde que houvesse uma preparação séria e minuciosa. Esse trabalho, em geral, foi realizado. Eu e o presidente Trump estabelecemos contatos diretos muito bons. Conversamos repetidas vezes e de forma franca por telefone. Como se sabe, o representante especial do presidente do EUA, Sr. Witko, visitou a Rússia várias vezes. Nossos assessores e chefes dos departamentos de relações exteriores mantiveram contato regularmente. Como vocês sabem e entendem bem, uma das questões centrais foi a situação em torno da Ucrânia. Vemos o empenho da administração dos Steinmeier e do próprio presidente Trump em contribuir para a resolução do conflito ucraniano, seu desejo de se aprofundar no assunto e compreender suas origens. Já disse várias vezes que, para a Rússia, os acontecimentos na Ucrânia estão ligados a ameaças fundamentais à nossa segurança nacional. Além disso, sempre consideramos e continuamos considerando o povo ucraniano, como já disse repetidamente, um povo irmão, por mais estranho que isso possa soar nas condições atuais. Temos as mesmas raízes e tudo o que está acontecendo é para nós uma tragédia e uma dor profunda. Por isso, nosso país está sinceramente interessado em pôr fim a isso. Mas, ao mesmo tempo, estamos convencidos de que, para que a resolução ucraniana seja estável e de longo prazo, todas as causas primárias da crise, sobre as quais já falamos repetidamente, devem ser eliminadas, todas as legítimas preocupações da Rússia devem ser levadas em consideração e o equilíbrio justo na esfera da segurança na Europa e no mundo como um todo deve ser restaurado. Concordo com o presidente Trump, ele falou sobre isso hoje, que sem dúvida também deve ser garantida a segurança da Ucrânia.
Claro, estamos prontos para trabalhar nisso. Esperamos que em Kiev e nas capitais europeias tudo isso seja recebido de forma construtiva e que não criem nenhum obstáculo, nem tentem, por meio de provocações ou intrigas de bastidores, frustrar o progresso que está se delineando. Aliás, com a chegada da nova administração do ZEUA, nosso comércio bilateral começou a crescer. Tudo isso ainda tem um caráter simbólico, mas mesmo assim são mais 20%. Quero dizer que temos muitas áreas interessantes para a cooperação conjunta. É evidente que a parceria empresarial e de investimentos entre a Rússia e os Estados Unidos tem um enorme potencial. A Rússia e o ZEUA têm muito a oferecer um ao outro em comércio, energia, esfera digital, altas tecnologias e exploração espacial. Também parece relevante a cooperação no Ártico, a retomada dos contatos interregionais, inclusive entre o nosso extremo oriente e a costa oeste americana. Em geral, é importante e necessário para nossos países virar a página e voltar à cooperação. É simbólico que nas proximidades da fronteira entre a Rússia e o ZEUA, como já mencionei, passe a chamada linha internacional de mudança de data, onde literalmente se pode dar um passo do ontem para o amanhã. E espero que consigamos fazer o mesmo na esfera política. Gostaria de agradecer ao Sr. Trump pelo trabalho conjunto, pelo tom cordial e de confiança da conversa. O principal é que de ambos os lados havia uma disposição para alcançar resultados. Vemos que o presidente do ZEPOMAIO tem uma visão clara do que deseja alcançar, preocupa-se sinceramente com a prosperidade de seu país e, ao mesmo tempo, demonstra compreensão quanto à existência dos interesses nacionais da Rússia. Espero que os acordos de hoje se tornem um ponto de apoio não apenas para a resolução do problema ucraniano, mas também marquem o início da restauração de relações comerciais e pragmáticas entre a Rússia e os Estados Unidos. E para concluir, gostaria de acrescentar o seguinte: lembro-me de que em 2022, durante os últimos contatos com a administração anterior, tentei convencer meu então colega americano de que não era necessário levar a situação a um ponto em que pudessem ocorrer graves consequências na forma de ações militares. E disse diretamente naquela ocasião que isso era um grande erro. E agora ouvimos hoje quando o presidente Trump diz: se eu fosse presidente não haveria guerra. Acho que na verdade não teria sido assim. Confirmo isso porque, de modo geral, estabeleci um contato muito bom, profissional e de confiança com o presidente Trump e, bem, tenho todos os motivos para acreditar que, seguindo por esse caminho, podemos chegar, e quanto mais rápido, melhor, à conclusão do conflito na Ucrânia. Agradeço a atenção de todos. Bem, muito obrigado, senhor presidente. Isso foi muito profundo. E eu diria que acredito que tivemos uma reunião muito produtiva. Houve muitos pontos em que concordamos. A maioria deles, eu diria, alguns pontos importantes em que ainda não chegamos lá, mas avançamos um pouco. Então, não há acordo até que haja um acordo. Vou ligar para a OTAN em breve. Vou ligar para as várias pessoas que considero apropriadas e, claro, vou ligar para o presidente Zelensky e contar a ele sobre a reunião de hoje. No fim das contas, cabe a eles decidir. Eles vão ter que concordar com de hoje, o que Marco, Steve e algumas das grandes pessoas do governo Trump que vieram aqui, Scott e a John Ratcliffe. Muito obrigado. Mas temos alguns dos nossos grandes líderes, eles têm feito um trabalho fenomenal. Também temos alguns representantes empresariais russos extraordinários aqui e acho que todo mundo quer negociar conosco. Nós nos tornamos o país mais quente do mundo em um período muito curto de tempo e, bem, estamos ansiosos por isso. Estamos ansiosos para negociar. Vamos tentar acabar logo com isso. Nós realmente fizemos grandes avanços hoje. Sempre tive um relacionamento fantástico com o presidente Putin, com Vladimir. Tivemos muitas reuniões difíceis, boas reuniões, atrapalhados pela farsa da Rússia. Isso tornou um pouco mais difícil negociar, mas ele entendeu. Da Rússia. Acho que ele provavelmente já viu coisas assim ao longo de sua carreira. Ele já viu de tudo. Mas tivemos que aguentar a farsa da Rússia. Ele sabia que era uma farsa e eu sabia que era uma farsa, mas o que foi feito foi muito criminoso. Mas isso tornou mais difícil para nós negociarmos como país em termos de negócios e de todas as coisas com as quais gostaríamos de ter lidado. Mas teremos uma boa chance quando tudo isso acabar.
Então, só para resumir rapidamente, vou começar a fazer algumas ligações e contar o que aconteceu, mas tivemos uma reunião extremamente produtiva e muitos pontos foram acordados. Restam apenas pouquíssimos pontos, alguns não são tão significativos. Um deles provavelmente é o mais significativo, mas temos uma ótima chance de chegar lá. Nós não chegamos lá, mas temos uma ótima chance de conseguir. Gostaria de agradecer, chegar lá, ao presidente Putin e toda a sua equipe, cujos rostos que eu conheço em muitos casos, caso contrário, cujos rostos eu vejo o tempo todo nos jornais. Vocês são quase tão famosos quanto o chefe, mas especialmente este aqui bem ao lado. Mas tivemos algumas boas reuniões ao longo dos anos, certo? Boas e produtivas reuniões ao longo dos anos e esperamos continuar tendo isso no futuro, mas vamos fazer a mais produtiva de todas agora. Vamos parar. Na verdade, 5, 6, 7 mil milhares de pessoas por semana deixam de ser mortas e o presidente Putin quer ver isso tanto quanto eu. Mais uma vez, senhor presidente, gostaria de lhe agradecer muito e vamos falar com você muito em breve e provavelmente nos veremos novamente muito em breve. Muito obrigado, Vladimir. Na próxima vez em Moscou. Essa é interessante. Eu não sei. Vou receber um pouco de crítica por essa, mas eu consigo ver isso possivelmente acontecendo. Muito obrigado, Vladimir, e obrigado a todos vocês. Muito obrigado. Acontecendo. Muito obrigado, Vladimir, e obrigado a todos vocês. Muito obrigado.